Bom dia a todos, hoje eu sou o Gabriel e vamos falar sobre a colonização da América do Norte, mais especificamente os Estados Unidos. Primeiramente, a gente tem que entender que a região autónoma que está atualmente compõe os Estados Unidos, que compõe os Estados Unidos geralmente, é habitado por nativos americanos. Então, eles são nativos de lá, então não muda muita coisa. Tá. Os exploradores, eles descobriram os Estados Unidos no século XVI e embarcaram em diferentes regiões. Então, tipo, foi algo muito diferente, complicado. Só que eles sempre tinham interesse de comércio e na superpopulação, que eles queriam aumentar a população, né? E no comércio, porque eles não podem ficar pra trás, né? Os caras não podem ficar sem din-din. E foi até que humilde, assim. Mas a parte de escravidão, a parte de guerra inglesa foi muito forte. Só que tinha um termo, que era 3 colônias que ficavam na costa sul, na costa leste, quer dizer, nos Estados Unidos, que era para definir as colônias britânicas. E se entender que as guerras são algo muito bom, que o Gabriel vai explicar agora. Bom, eu vou falar um pouco sobre a Guerra da Independência. A Guerra da Independência dos Estados Unidos foi um confronto entre os colonos e os ingleses. Não, desculpa. Foi um confronto entre as 13 colônias e a Inglaterra, que durou 5 anos e foi bastante violento. O confronto se deu por conta da Inglaterra impor várias regras que tirava a liberdade do povo, fazendo com que eles pagassem mais impostos. Então, para resolver isso, foram criados 2 congressos, o primeiro e o segundo. O segundo congresso foi o que deu a declaração da independência dos Estados Unidos. E rapaziada, meu nome é Murilo. E agora a gente vai falar sobre a colonização do Canadá. Vamos pra cima. Tinha esquecido o nome. Vamos pra cima. A exploração inicial. Os primeiros europeus a explorar o que hoje é o Canadá foram os Vikings, liderados por Leif Erikson, que chegaram na Nova Terra em volta do ano 1000. No entanto, a primeira colonização significativa para o Canadá foi os franceses no século XVI. Colonização francesa. Jacques Cartier foi um dos principais exploradores franceses a chegar ao Canadá em 1534. Ele reivindicou terras do Canadá para a França. A Nova França foi estabelecida no início do século XVII por Samuel Champlain, fundando Québec em 1908. A economia da Nova França se baseava muito na agricultura, na pesca e no comércio de peles e a interação com os povos indígenas do Canadá. Bem, agora eu vou falar sobre a colonização britânica. No século XVIII, a Grã-Bretanha começou a se expandir. Com a sua influência na região, começou a Guerra dos 7 Anos, que durou de 1756 a 1763, que resultou na grande vitória britânica em cima da França, que foi levado à assinatura do Tratado de Paris em 1763, que foi o final da guerra. Vamos lá. E a gente também teve os desafios e conflitos, que sempre existem numa colonização. Que aconteceu o quê? A colonização teve um impacto significativo nos povos indígenas ou incas, que eram, como eles eram chamados, lá naquela época deles, que enfrentaram muitas mudanças, muitas doenças novas chegando lá e eles não sabiam como se curar. E também eles perderam o seu espaço cultural. A cultura deles, eles não conseguiram continuar ela de um jeito legal, que todos conseguiram praticar por conta da colonização. E é isso, essa foi a nossa apresentação e muito obrigado. Olá, bom dia, meu nome é Nicolas. Meu nome é Felipe. E nós vamos falar sobre a colonização da Argentina. Os espanhóis se estabeleceram e começaram a colonizar a região da Argentina em 1516, quando o navegador espanhol João Dias de Solis, navegando pelo Rio da Prata, tornou oficial a conquista do território. Até então, a região dos Pampas era habitada por nações indígenas e a região norte era parte do Império Inca.
A capital, Buenos Aires, foi fundada em 1534. E agora eu vou passar minha fala para o Felipe, que ele vai dar continuidade no nosso trabalho. Obrigado. Ainda no século XVI é iniciada a exploração da prata na região. No século XVII, os espanhóis pensam em utilizar a mão de obra indígena para a exploração da prata. Aos poucos, os povos indígenas foram sendo conquistados e dizimados pelos espanhóis. Os índios guaranis argentinos foram catequizados pelas missões jesuítas nesse mesmo período. A Companhia de Jesus foi expulsa da Argentina em 1767. Bom dia, eu sou o André. Eu sou o Pedro. E hoje vamos falar sobre a colonização do Brasil. Quando o Brasil chega, os portugueses chegaram no Brasil, a ilha era chamada de Pindorama, mas após se tornou Ilha de Vera Cruz. E com isso, os portugueses fizeram trocas com índios que foi de uma forma bem pacífica. Não teve ataques, guerras, flechadas, não teve nada disso. Só teve trocas e os portugueses começaram a extrair o pau-brasil que gerou bastante renda para Portugal. Após isso que o André falou, o Brasil começou a comercializar a cana. Eles começaram a plantar cana em todos os litorais. A cana-de-açúcar é muito fértil em areia. E por isso, como o Brasil tem muitas partes litorâneas, os reis de Portugal começaram a ver que isso dava muita renda. Então, os países mais acima da América começaram a ver que isso dava dinheiro e quiseram começar a vir para cá para também colonizar a cana-de-açúcar.